Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e estou junto com vocês nesse projeto preparatório para o concurso do INSS. Vamos aqui abordar todas as temáticas a fim de garantir a vocês aí as informações e o conhecimento necessário à sua aprovação. Sabemos que estamos aí diante de uma tarefa bastante difícil porque inúmeras foram as alterações no plano constitucional, no plano normativo legal, bem como no regulamentar, mas estamos aqui focados em direcionar vocês naquilo que é mais importante, naquilo que tem maior probabilidade de chance de ser cobrado no concurso. Ok? Vamos dar continuidade aqui ao estudo dos segurados obrigatórios e hoje vamos estudar a figura do segurado especial. E eu posso perguntar a vocês, quem é esse tal de segurado especial? Vocês poderiam me responder, essa é fácil, professor. Segurado especial é aquele que se aposenta num tempo menor de contribuição porque tem um contato aí com agentes prejudiciais à sua saúde, ele trabalha numa situação especial, prejudicial à saúde e à integridade física, ele se aposenta com um tempo menor. Isso não é uma verdade, nós sabemos disso, e inclusive essa questão já caiu em prova tentando induzir o candidato em erro a utilizar a expressão aposentadoria especial, tentando qualificar aí o segurado especial. Isso nós sabemos que não tem nada a ver, e na aula de hoje nós vamos aqui estudar tudo que é de mais relevante acerca da figura do segurado especial, a fim de capacitá-los a acertar toda e qualquer questão que venha a ser cobrada acerca dessa temática. Combinado, pessoal? Então, vamos para a tela, vamos dar início aqui ao nosso estudo do direito previdenciário, aonde vamos estudar na aula de hoje a figura do segurado especial. E não só na aula de hoje, como vocês podem ver, nós vamos ter aqui duas aulas, hoje apenas a primeira parte, em que nós iremos aprofundar essa temática do segurado especial. Ok? Então, vamos partir primeiro de uma revisão acerca de quem são os beneficiários da Previdência Social. Então me ajudem aí, vão raciocinando comigo, quem são os beneficiários da Previdência Social? Nós sabemos que eles se dividem em segurados e também dependentes. Segurados, por sua vez, vão ser classificados em segurados obrigatórios e também facultativos. E com relação aos segurados obrigatórios, nós vamos ter aqui 5 possibilidades de enquadramento previdenciário. E vamos verificar a figura aqui do empregado, vamos verificar a figura do doméstico, quem mais? A figura do trabalhador avulso, quem mais? Contribuinte individual e, para finalizar, aquele que será objeto do nosso estudo, ou seja, a figura do segurado especial. Então, se quisermos fazer aqui um raciocínio regressivo, o segurado especial é uma das modalidades de enquadramento de um segurado obrigatório que, por sua vez, faz parte aí da figura do gênero beneficiários da Previdência Social. Ok? Vamos para a tela, então, agora sim, analisar o que dispõe a Lei 8.213 acerca da figura do segurado especial. Nós vamos encontrar tudo isso lá no artigo 11, inciso 7º da Lei 8.213. Pois bem, vamos começar conceituando quem é o segurado especial. É uma pessoa física, então não é uma pessoa jurídica, ele reside no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Se cair na sua prova uma questão dizendo que para o enquadramento enquanto segurado especial é imprescindível, é obrigatório residir no imóvel rural, esta assertiva seria incorreta, porque acabamos de ver aqui, a partir do que diz a legislação, lá o conceito do inciso 7º do artigo 11 da Lei de Benefícios, que diz que o segurado especial, pessoa física, que reside no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel onde ele desempenha a atividade. Então ele pode residir em outro local, desde que preencha essas características. Então prestem bem atenção que residir no imóvel rural não é condição sine qua non para o enquadramento enquanto um segurado especial. Ok? Vamos aqui fazendo a leitura do dispositivo legal e dissecando ele em partes, fazendo uma análise aprofundada do que pode ser cobrado de vocês no concurso do INSS. Ok? Vamos para a tela. O que mais? Então está residindo
em aglomerado urbano ou rural, notem que pode residir no aglomerado urbano, tá bom? E vai dizer aqui de forma individual ou em regime de economia familiar, aqui é uma expressão também que caracteriza o nosso segurado especial. O que é esse tal de regime de economia familiar? Então, a própria legislação, o parágrafo 1º do artigo 11, vai nos dar o conceito. É aquela atividade em que o trabalho dos membros dessa família é indispensável à própria subsistência e também ao desenvolvimento socioeconômico desse núcleo familiar. E, por consequência, vai ser exercido em condições de mútua dependência e colaboração. E aí, vou colocar um destaque aqui para chamar a atenção de vocês. Sem a utilização de empregados. Então, aproveito e pergunto a vocês. Então, quer dizer que se possuir empregado vai descaracterizar a condição de segurado especial? Cuidado, pessoal, não vamos nos precipitar. Por quê? Propositalmente eu não salientei a parte final do dispositivo, que fala sem empregados permanentes. Quer dizer que se não for nessa condição, e como vamos ver, seria possível mesmo um segurado especial ter um empregado. Querem ver? Vamos para a tela. Então notem que eu vou colocar aqui um destaque em outra cor, porque aqui está falando sem empregados permanentes, ok? Então, deixa eu tirar esse risco aqui que não estava no script. Agora sim, o que mais está dizendo? Ainda que com o auxílio eventual de terceiros, ou seja, nós vimos ali que o regime de economia familiar vai configurar essa condição de segurado especial, vimos que ele pode exercer atividade de forma individual ou com a colaboração de seus familiares, e aqui está dizendo com auxílio eventual de terceiros, ou seja, mesmo pessoas que não integram o seu núcleo familiar poderiam auxiliar nessa atividade e mesmo assim não iria acarretar a descaracterização do vínculo de segurado especial, certo? Vamos para a tela. Verificar o que representa este auxílio eventual de terceiros. Quem nos diz isso é o regulamento, ou seja, o decreto 3048, lá no artigo 9º, parágrafo 6º. Vai dizer que é aquele exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, porém, vamos destacar aqui que isso é extremamente importante, deixa eu pegar aqui a cor amarela, aqui, esse auxílio eventual de terceiros, não existindo subordinação nem remuneração, ou seja, os requisitos que nós sempre consideramos para fins de identificação de um vínculo de emprego. Então é isso que vai ensejar este auxílio que é ocasional, ou seja, eventual, praticado por terceiros. E aí a pergunta que eu já antecipei a vocês, segurado especial pode contratar empregados? O que vocês acham? Acabamos de ver aqui que se utilizar um auxílio eventual de terceiro, não pode ter aqueles requisitos principais, né, principalmente a subordinação, porque, do contrário, não atenderia o comando normativo aqui que está definindo o que é o auxílio eventual, ocasional, praticado por terceiros, e vimos no início, naquela definição do regime de economia familiar, que ele é praticado sem empregados, porém tem uma palavrinha mágica lá, sem empregados permanentes. Então, isso leva a crer que, não sendo empregados permanentes, seria possível ter o enquadramento de um segurado especial que possua empregados. Então, a resposta para esta questão aqui é afirmativa. Vamos para a tela e vamos mostrar o dispositivo normativo, que é o parágrafo 7º do artigo 11, que vai dizer: o grupo familiar, ele poderá sim utilizar de empregados contratados por prazo determinado. Então vamos colocar o destaque aqui, neste caso aqui, contratados por prazo determinado ou contar com contribuintes individuais. E aí, essa utilização de mão de obra alheia vai ter que ser na razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no ano civil. E olha o que diz aqui o dispositivo: em períodos corridos ou até mesmo intercalados, ou ainda, levando em consideração o tempo equivalente em horas trabalhadas. Porém, detalhe, neste
quantitativo aqui, nós não vamos considerar aqueles períodos de afastamento, por exemplo, em face do auxílio de incapacidade temporária. Então está dizendo que não são computados nesse prazo 120, né, no máximo 120 pessoas por ano civil, o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Então, pessoal, como vimos, é possível sim um segurado especial contratar empregados, desde que seja na modalidade de prazo determinado, ou então contratar não empregados, mas sim profissionais na condição de contribuinte individual. Entretanto, temos que ver ali aquela proporção, 120 pessoas por dia no ano civil. Observados esses requisitos, o fato de contratar uma mão de obra alheia não vai descaracterizar a figura deste segurado especial. Vamos para a tela e dar continuidade aqui. Vimos que pode ter o auxílio eventual de terceiros. Em quais condições que isso pode se verificar? Então, na condição de produtor, e aí tanto na condição de proprietário, como também usufrutuário, também possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgado, comodatário. Olha aqui bastante hipóteses de arrendamento rural que explore atividade. Qual seria ela? Atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Vocês já ouviram essa expressão, certamente, essa definição de 4 módulos fiscais, e vimos que é aquele diferencial a ensejar o enquadramento como contribuinte individual daquele que vai exercer uma atividade agropecuária. Em área, imóvel rural superior a 4 módulos fiscais, enquadra como contribuinte individual. Se for em área menor, teremos o enquadramento como segurado especial. Porém, isso não é um critério absoluto. Nós vimos que, inclusive, se houver uma utilização de mão de obra, né, de empregados, não observando os requisitos, mesmo observando uma extensão territorial menor, isso pode ensejar aí a descaracterização deste segurado especial. Mas é aqui um elemento objetivo a diferenciar, né, numa primeira análise, quem poderia ser o contribuinte individual e quem pode ser enquadrado como sendo segurado especial, ou seja, até 4 módulos fiscais, segurado especial, acima, contribuinte individual rural. Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais nós temos aqui também de possibilidade de enquadramento? O seringueiro, o extrativista vegetal, na coleta e também na extração desses recursos naturais renováveis e que faça dessa atividade o seu principal meio de vida. Então aqui temos essa peculiaridade aqui a ensejar o enquadramento aqui do seringueiro, ok? Vamos ficar atentos a essa especificidade. Pois bem, quem mais? O pescador artesanal. E aí, pergunto para vocês, quem é esse tal de pescador artesanal? É aquele que mergulha e pesca o peixe com a mão? Não, não seria essa a situação. Então a própria legislação vai nos trazer um conceito de quem é o pescador artesanal. E como vamos ver aqui, isso também vai se ampliar, essa hipótese de enquadramento como segurado especial, para os assemelhados a pescador artesanal. Ok? Então, vamos para a tela, verificar especificamente esse enquadramento. Então, vimos aqui pescador artesanal e também aquele que é assemelhado a este pescador artesanal. E quem vai ser essa pessoa? Aquele que faça da pesca a profissão habitual ou o principal meio de vida. Neste caso, quem é o pescador artesanal? É aquele que de forma individual ou até mesmo em regime de economia familiar, faz da pesca a sua profissão habitual ou meio principal de vida, e desde que, aqui os requisitos para o seu enquadramento, não utilize embarcação, ou então, se eventualmente utilizar uma embarcação, que ela seja de pequeno porte. Então, é isso que vocês têm que memorizar, porque na sua prova certamente vai cair uma questão e fazendo referência a esse aspecto de um pescador que utiliza uma embarcação. Agora o principal é saber se ela é de pequeno porte ou não. Então, havendo referência que é uma embarcação de pequeno porte, isso vai enquadrá-lo como sendo segurado especial. Não sendo de médio, sendo de grande porte, aí descaracteriza, ok? Então, nós matamos aqui essa primeira incógnita, que era definir quem seria o pescador artesanal. E quem é o tal do assemelhado? Nós vamos ver que a legislação previdenciária ela amplia
este enquadramento de ser aí um assemelhado a pescador artesanal e, por consequência, ter o enquadramento previdenciário como sendo segurado especial para pessoas que não necessariamente vão pescar, não necessariamente vão estar lá, né, na beira do rio, na beira, né, da lagoa, ou até mesmo dentro da pequena embarcação. Seria aquela situação da pessoa que fica na margem consertando a rede, consertando os petrechos da pescaria. Ou até mesmo aquela pessoa que fica lá na margem fazendo a manutenção, o conserto desta pequena embarcação. Então, também este seria enquadrado como um pescador artesanal por equiparação e, por consequência, teria o enquadramento como sendo segurado especial. Querem ver? Vamos para a tela. Então, detalhe que essa definição de pescador artesanal nós encontramos onde? Nós encontramos aqui no parágrafo 14 do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social. E o assemelhado a pescador artesanal, aonde nós vamos encontrar? No artigo 9º, parágrafo 14A, também do Regulamento da Previdência Social. Então vai dizer aqui, aquele que realiza uma atividade de apoio. Então aquele que é assemelhado a pescador artesanal é o que dá um apoio à pesca artesanal. E por consequência vai tanto confeccionar quanto proceder o reparo aí das artes e dos petrechos de pesca, ou seja, das redes. Vai proceder também o reparo dessas embarcações de pequeno porte, ou até mesmo vai poder atuar no processamento do produto da pesca artesanal. Então, vamos notar aqui que temos a possibilidade de ampliar este enquadramento de segurado especial para aquele que exerce na prática a atividade pesqueira em caráter artesanal, que vimos que é sem embarcação ou embarcação de pequeno porte, mas também aquele que presta um serviço de apoio, quer seja a confecção, o conserto aí dos petrechos de pesca das redes e também das embarcações de pequeno porte, também terá o seu enquadramento como sendo segurado especial. Ok? Vamos voltar para a tela. O que mais que nós temos? Aqui, o cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do produtor ou também do pescador artesanal, também vai ter o enquadramento como sendo segurado especial, desde que comprovadamente trabalhe com o grupo familiar respectivo. Então nós notamos que o enquadramento como um segurado especial tanto pode se dar de modo individual, é aquela pessoa que atua individualmente, mas nós vimos também no conceito que é aquele que atua com o auxílio dos seus membros da família, ou seja, em caráter de regime de economia familiar. Então nós vamos ter um enquadramento aqui de todos aqueles que integram esse núcleo familiar e que comprovadamente auxiliam para esta atividade, como vimos lá, em caráter de mútua assistência. Então nós vamos ter um enquadramento familiar. E aqui vimos, podemos enquadrar o cônjuge, podemos enquadrar também o companheiro, companheira, e vimos aqui filhos maiores de 16 anos. Porém, cuidado, isso é o que diz a norma, porque nós sabemos que jurisprudencialmente tem sido aceito o trabalho rural, principalmente na condição de segurado especial, com idade inferior aos 16 anos. Nós sabemos que é um costume, muitas vezes, aí, nas atividades daquelas pessoas que atuam no campo, os trabalhadores rurais, iniciar o desempenho da vida profissional rural muito cedo. Nós sabemos também que a nossa Constituição ela veda o trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então essa é a teoria, mas na prática, muitas vezes o Estado não consegue proteger aquela criança, aquele adolescente e garantir aí, por exemplo, o direito à educação e muitas vezes ela acaba tendo que trabalhar. Neste caso, ela já foi punida por não ter recebido a proteção do Estado. Ela vai ser duplamente punida ao não ter reconhecido esse tempo para fins previdenciários? Não, esse é o argumento utilizado pelos tribunais superiores, permitindo aqui o enquadramento como um trabalhador rural e, por consequência, o tempo com repercussão previdenciária de atividades exercidas antes dos 16 anos de idade. Mas, se perguntar para vocês o que diz a norma, o que diz a legislação previdenciária, especificamente a Lei 8.203, lá está dizendo filho a partir dos 16. Apenas se a questão envolver a jurisprudência que nós vamos poder fazer referência ao trabalho com idade menor, ok? Voltando para a tela, o que mais? O que é esse comprovadamente aqui, o trabalho com o respectivo grupo familiar? Aqui está dizendo o parágrafo 6º do artigo 11,
Para ser considerado segurado especial, o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou então a esses equiparados, deverão ter uma participação ativa nas atividades rurais desse grupo familiar. Então notem aqui que vários conceitos trazidos pela norma previdenciária encontra uma definição, quer seja mesmo na Lei 8.213, quer seja no regulamento da Previdência Social. Então nós conseguimos ter aqui uma interpretação autêntica, porque é o próprio legislador que vai nos trazer essa definição acerca de alguns conceitos, algumas expressões utilizadas tecnicamente na norma, ok? Voltando para a tela, então vamos atentar para isso, que a legislação aqui vai fazer referência a maior de 16 anos para os filhos, mas como disse para vocês, jurisprudencialmente, isso acaba permitindo o reconhecimento de atividade rural em tempo anterior. E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre segurado especial. Como disse para vocês, a disciplina normativa ela é bastante minuciosa, bastante específica, por isso fizemos questão de dividir a nossa aula em duas partes. Essa primeira teve como objetivo compartilhar uma noção geral, uma noção conceitual do que vamos interpretar como sendo segurado especial. Vimos aqui essas peculiaridades que pode residir num aglomerado urbano próximo ao imóvel rural. Vimos que pode ter empregado? Sim, prazo determinado, ou então contribuinte individual, naquela razão de 120 pessoas por dia no ano civil. Vamos prestar atenção nisso. Com relação ao tamanho da área, até 4 módulos fiscais. Então temos que observar isso, mas se tiver empregados permanentes, mesmo que seja uma área de menor do que 4 módulos fiscais, iria descaracterizar esta figura. Vimos também a ampliação para a hipótese do pescador artesanal, que é aquele que não utiliza embarcação, ou se utilizar que seja de pequeno porte. E vimos também que este enquadramento pescador artesanal possui espécies equiparadas, que é aquela pessoa que está lá na margem prestando atividades auxiliares, quer seja produzindo, confeccionando, consertando os petrechos de pesca, as redes, quer seja promovendo reparos, por exemplo, na embarcação de pequeno porte. Então, essa primeira parte teve como objetivo dar essa abordagem mais genérica, e na segunda parte da aula, que vamos abordar também a figura do segurado especial, nós vamos analisar aquelas hipóteses que podem ou não descaracterizar esse enquadramento previdenciário. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido proveitosa a todos vocês. Aguardamos aí o feedback dos alunos para que possamos cada vez mais aperfeiçoar o conteúdo a ser transmitido aos alunos do GRAM. Temos aí a plataforma do GRAM que permite aí a avaliação, que eu não sei se é por estrelinha, por joinha, mas a gente precisa desse feedback dos alunos. E também, se tiver alguma dúvida, encaminhe pela plataforma do GRAM, que em seguida eu envio os esclarecimentos necessários. Desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!